Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa breve revisão de história sobre o capítulo 7, Espanhóis na América, que será o tema da nossa avaliação parcial nesta semana. Então vamos lá. É uma revisão bem básica, assim, mas para pegar os principais pontos que a gente precisa saber para fazer a nossa avaliação. Então vocês vão dar uma lida também, não se baseiem só nesse vídeo, mas vão ler também os principais pontos para fazer uma boa prova, tá? Então, para início, o que é importante saber, a descoberta do Novo Mundo, a descoberta numa visão europeia, como a gente já sabe, como a gente já falou, porque os europeus só sabiam do continente asiático, do continente africano, do continente europeu, e para eles foi uma descoberta, o continente americano. Quem descobre, entre aspas, mas aqui a visão é a visão dos europeus, Quem descobre o continente americano vai ser Cristóvão Colombo, com sua tripulação, onde ele queria dar a volta para chegar até as Índias, acaba encontrando o continente americano, Daí, os europeus passam a chamar essa descoberta, o continente americano, de Novo Mundo. E o que é importante a gente saber, o que significa o Novo Mundo, É justamente isso, Com a chegada de Colombo à América, o termo Novo Mundo passou a ser usado pelos europeus para denominar as terras que eles não conheciam até então. Naquela época, os europeus conheciam somente a Europa e parte da África e da Ásia. Ou seja, Novo Mundo, quem era o Velho Mundo? O Velho Mundo seria a Europa. O Novo Mundo, a nova descoberta, era o continente americano, com seus vários povos, e diversidades de fauna e de flora. Então, isso aqui é importante a gente saber para fazer uma boa avaliação. É interessante saber também, que teve o contato entre vários povos, entre os europeus e os povos nativos da América. E esse contato nem sempre foi tão tranquilo, Teve situações que foi um contato tranquilo, pelo menos num primeiro momento, mas depois teve várias consequências para os nativos, como, por exemplo, quando os europeus chegaram, e isso é importante vocês saberem, dar uma lida bastante nessa página 302 e 303, porque quando os europeus chegaram, eles descobriram que aqui no continente havia muito ouro, muita prata, muitos metais preciosos, e que os nativos sabiam encontrá-lo. Foi uma das principais descobertas de Colombo no Novo Mundo. Foi de que no continente havia muito ouro e os nativos sabiam como encontrá-lo, Então, essa extração de ouro, também de matérias primas, como madeira e outros elementos, fez com que esse contato com os nativos fosse de guerras, de conflitos, de escravização e também de mortes, Então, muitos nativos morreram, muito em contato com o quê? Com as doenças também que os europeus traziam para cá, Os europeus trouxeram muitas doenças com os quais os nativos não tinham imunidade, então eles morreram muitos por causa de doença, mas também por causa das guerras, dos conflitos entre nativos e europeus. Então isso é importante a gente saber também. Um desses encontros, foi dos espanhóis com o Império Azteca, um grande império que, o que é importante a gente saber, que o Império Azteca foi um grande império ali da região do México, pegando parte aí do nosso continente americano, e tinha sua capital a cidade de Tenochtitlan. Isso é importante a gente saber, que a capital do Império Azteca era Tenochtitlan, tá? A gente vai passar um pouco sobre o movimento de guerras e de conquistas, lembrando que os astecas resistiram bastante à dominação europeia, mas vocês aí vão lembrar que
eles foram traídos pelos europeus, pelos espanhóis, e aí tiveram que se submeter ao domínio espanhol. Um dos motivos, né, dos principais motivos da derrota dos astecas para os espanhóis, isso é importante você saber, que foram os aliados, né, que os espanhóis fizeram diversos acordos com povos locais que não aceitavam o domínio asteca, aumentando assim a quantidade de pessoas em suas tropas, ou seja, os espanhóis se aliaram com nativos da região que não gostavam da dominação do povo asteca. A superioridade de armas que os espanhóis tinham, porque os espanhóis tinham armas de fogo e também cavalos, o que facilitava, né, os ataques dos espanhóis contra os astecas, e também as doenças contagiosas, né, que expôs os astecas a diversas doenças como a gripe, o sarampo e a varíola, contra os quais eles não tinham defesa imunológica, não tinham imunidade e acabavam morrendo por causa dessas doenças. Então isso é importante vocês também saberem, tá? Daí, o que é importante a gente saber também? A conquista, né, do povo Inca, né? Outro contato foi dos espanhóis com os incas, que destruíram o Império Inca. O que é importante a gente saber que a capital do Império Inca é a cidade de Cusco, né? Era a cidade de Cusco, a capital do Império Inca. Então isso aqui é importante vocês saberem para fazer uma boa avaliação. Outra questão importante de se saber é a administração da Espanha com a colônia, né? Com as colônias na América, né? Então, no que chamamos de América Espanhola. Então, o processo de administração foi bastante importante, né? Para dominar os povos e extrair o máximo possível de produtos da América. Então, a atuação da Igreja Católica também foi importante, principalmente na catequização e na tornar os povos cristãos, né? Os povos nativos cristãos. Mas o que é importante vocês também saberem, está aqui na página 315, que tinham dois órgãos muito importantes responsáveis pelo controle, né, pela organização do controle das colônias. Então, os dois órgãos principais eram a Casa de Contratação, que era o órgão responsável pelo controle das negociações comerciais, e o Conselho das Índias, que tinha a função de assessorar o rei na administração das colônias, sendo responsável pela criação de leis e pela nomeação dos chefes encarregados de órgãos políticos e administrativos implantados na América, tá? Então isso aqui é importante vocês saberem. O cargo mais importante, mais alto nas colônias era o cargo de vice-rei. O vice-rei governava por um período determinado como representante do rei espanhol. O vice-rei era um representante do rei espanhol nas colônias da América Espanhola. Tá? Então isso aqui é interessante vocês saberem para poder fazer uma boa avaliação. Nesse sistema, o que é importante a gente saber? A divisão social na colônia, né? Que tinham vários grupos, como os chapetones, que eram espanhóis que foram para a América, dominavam a política nas colônias, ocupavam os cargos mais elevados e controlavam a justiça e o comércio, né? Também faziam parte da igreja e do aparato militar. Os crioulos, que eram pessoas nascidas na América, que descendiam dos espanhóis. Veja, os chapetones eram espanhóis que vieram para a América. Os crioulos eram nascidos na América, mas descendentes de espanhóis, que os pais eram espanhóis. Já os mestiços eram fruto da miscigenação, ou seja, da mistura entre espanhóis e indígenas. Os mestiços eram os filhos de espanhóis com indígenas, né? Temos também os nativos, que era a maioria da população, né? Então eram aqueles que já viviam aqui no continente americano antes da chegada dos espanhóis, e os escravizados, que eram africanos trazidos para a América como escravos,
trabalhavam na agricultura, como serviçais domésticos, pedreiros e carregadores de mercadorias. Então, isso aqui é que é o importante para a gente saber e fazer uma boa avaliação. Então, deem mais uma vez uma boa lida, tá? Para fazer uma prova com calma e com bastante responsabilidade. Valeu!